Olá, chegamos em 2020, nono episódio do Âncora de Carreira e vamos em frente. Obrigada pela companhia e curiosidade até aqui. Nós já completamos aí o tempo de uma gestação a termo. Bora crescer então com esse podcast e todos os nossos projetos. E o assunto de hoje estava há horas para ser tratado porque ele é a origem de muita coisa legal. Projetos paralelos. É exatamente esse o tema. E por que temos projetos paralelos? Por vários motivos, e você aí pensa o seu. Porque nos dão prazer, simplesmente. Porque queremos testar uma nova atividade. Porque temos medo de largar o certo pelo duvidoso. Ou porque precisamos mesmo manter duas atividades para pagar as contas. Enfim, cada uma tem as suas motivações. E quando eu falo nisso, eu sempre lembro de uma entrevista com o fundador dos cursos de inglês, o Carlos Wizard Martins, que durante um bom tempo ele deu aulas de inglês à noite antes de virar um mega empresário do ramo, que inclusive ele já está em outro ramo, ele já está em alimentação. Mas o inglês foi, durante um tempo, um complemento de renda. E eu me lembro que nessa entrevista que eu ouvi, ele aconselhava que ninguém largasse tudo atrás de um sonho e que o hobby ou o projeto paralelo só virasse atividade principal quando estivesse dando um retorno semelhante. E exatamente porque ele é um cara que começou sem muito capital, ele foi bancando o sonho dele, e essa é uma realidade comum, lembrando que predomina no país o empreendedorismo por necessidade. Então, para eu não me alongar mais, apresento aqui as convidadas desse episódio, pessoas que vão chegando na minha vida, inclusive pelos meus projetos paralelos. Depois eu explico um pouquinho, porque eu sempre conto os bastidores e as conexões que são feitas através e por causa do Âncora de Carreira. E está aqui comigo a Relações Públicas de Formação, a Laís Ribeiro, que é uma das fundadoras do e-commerce O Amor é Simples. Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Bom, e em seguida vocês vão entender por que ela está aqui. E a primeira repetição do podcast, a primeira convidada que retorna, é o retorno da doutora em administração, que é focada em inovação e empreendedorismo, Gabriela Ferreira, que é a própria design de conexões, que no episódio 4 sugeriu o livro Projetos Paralelos e o Poder do Tempo Livre, e eu não pude deixar então de chamá-la para agradecer a inspiração. Tudo bem, Gabriela? Tudo bem, olá. Obrigada pelo convite do retorno. Fico feliz de ser aqui inaugurando o retorno. Não, e foi pedido na época, a gente falou de conexões, era o tema daquele episódio, ouça lá, o episódio 4 do Âncora de Carreira, e recebi mensagens dizendo, quero ouvir mais a Gabriela. E eu tenho como tese que a gente sempre deixa o gostinho de quero mais e não de não aguento mais. Então as pessoas voltam, a gente vai conversando, mas a ideia é que você possa aproveitar essas trocas de experiências. E por que provocar o assunto agora? Porque nessa vida de podcaster, eu acabei, alguns meses atrás, recebendo uma oportunidade de trabalho e me vi me tornando servidora pública em parte do meu tempo. E eu fiquei me questionando, mas assim, onde é que fica o empreendedorismo? Como é que eu junto empreendedorismo e serviço público? Que incoerência será? E daí eu topei porque era um projeto bacana, um projeto inovador. E eu gosto muito do conceito de inovação, que é a capacidade de mudar o ambiente em que você está, independente de tecnologia ou de uma super boa ideia. E era um desafio interessante, assim, né? Poxa, o primeiro podcast da prefeitura, da capital do meu estado, foi eu que fiz. E então, ir atrás desses desafios. E conciliar. E daí também, estou contando isso para vocês, até porque no episódio anterior a gente falou sobre tendência à flexibilidade permanente. E daí fiquei pensando nisso, assim, o quanto eu me vi tendo que exercitar acabar com a minha rigidez, né, das minhas caixinhas, de achar que uma coisa não se mistura com a outra, e ser flexível também nos meus conceitos, né, de achar que sim, as coisas se conectam, eu só tenho que saber como elas se conectam. No caso, se conectaram pelo podcast, pela comunicação, pela possibilidade de inovar. Então, o que eu digo para vocês, porque eu sempre trago para o podcast as minhas angústias e as minhas perspectivas,
é a gente sair fora da caixa. E para sair fora de caixa, a gente tem que conhecer outras caixas, né? E conectá-las. Então, essa é por que estou trazendo projetos paralelos para falar deste momento. Pense aí qual é o seu projeto paralelo. E o que eu gostaria de responder aqui com o auxílio das convidadas, então, é em que momento a gente descobre que esse projeto paralelo está virando o principal, né? O que dá sinais disso. E se os nossos projetos paralelos têm que virar projetos principais, atividades principais ou não. E daí eu quero que a Laís explique e nos conte, então, um pouquinho do que é o Amor é Simples e como é que ele nasceu, né? Como é que tu foste fazendo essa transição? Certo. O Amor é Simples é uma marca de vestido de noiva que nasceu em 2014. Começou como um e-commerce, hoje já somos mais do que isso, mas na época a gente lançou um e-commerce de vestidos para noivas simples. Noivas da geração Y que queriam casar, mas não queriam toda aquela pompa ou gastar muito dinheiro. E nasceu de uma necessidade pessoal. Eu casei em 2012 e queria um vestido super simples. Eu tava indo morar fora, não queria gastar muito. Queria uma coisa que tivesse a ver com a minha cerimônia. E foi muito trágica a minha experiência por busca de vestido de noiva. E quando eu voltei da Espanha em 2013, a minha colega de faculdade, a Natália, tava com o mesmo problema. Foi aí que a gente viu que muitas outras mulheres poderiam estar passando pela mesma situação. E aí criamos o Amor é Simples em 2014. Depois disso, só em 2015, no meio de 2015, que deixou de ser um projeto paralelo para virar a minha atividade principal. Hoje, o Amor é Simples, além de vender online, também tem um showroom aqui em Porto Alegre e lojas temporárias pelo Brasil, onde as noivas vão conhecer os vestidos, mas elas compram, encomendam e recebem exatamente igual a noiva do online. Então é uma estratégia omnichannel, digamos assim. Mas totalmente então baseada no online. Eu já faço minha correção, porque eu apresentei como e-commerce, mas já é muito mais do que isso. É uma marca. E até trazendo um pouco das conexões que vão acontecendo, e já que eu mencionei esse momento, né, da parte do meu dia, que é parte servidora pública, de 6 horas, eu conheci a Natália, que é sócia da Laís, no podcast da prefeitura, quando a gente estava falando do Poa Hub, né, que acolhe startups. E o Amor é Simples amadureceu e já saiu de lá. Mas são as conexões que a gente vai fazendo nesse caminho, né? E como o Âncora, ele também é… as pessoas perguntam, tá, mas pode falar marca? Pode, porque ele também é para fomentar aqui os negócios que a gente traz. Então, Laís, onde é que é o showroom aqui de Porto Alegre? Para quem está na cidade e pode na Miguel Tostes, número 897, aqui no bairro Rio Branco. Lá também o que as noivas veem são os mostruários, né? Ela não sai com o produto de lá, então precisa também ter uma certa antecedência pra escolher o seu. A gente produz só depois que a noiva compra, então nossa produção hoje ainda é sob demanda. E no mundo, quem quiser olhar os vestidos e comprar os vestidos de vocês, como é que acessa? Pelo www.amoresimples.com.br. Temos alguns dos nossos vestidos no Etsy também, que é um marketplace mundial de moda. Mas dá pra falar com a gente por WhatsApp e a gente manda pra qualquer lugar do mundo. Depois a gente coloca também nas postagens do Âncora de Carreira os contatos, todos os arrobas necessários para chegar nas meninas. E digo que é tentador, né? Eu e a Gabriela temos, assim, a vontade… A Gabriela tá ali na pesquisa, com o potencial. E eu tô vendo um jeito de… Porque, né, o casamento deu certo. E daí não tem como casar de novo. Mas eu tô achando um jeito de fazer algum tipo de comemoração só pra ter um vestido do Amor é Simples, porque eu fico encantada. Na época que eu casei, que foi 2004… Eu não conseguia me identificar com vestido nenhum. Eu entrei numa loja de aluguel, eu passei por todos e cheguei no final, eu não tinha nada na minha mão, assim. Aí eu me obriguei no corpo, né? Colocar no corpo alguns pra ver qual eu ficaria e me encaixei. Mas eu sou encantada com o trabalho delas, assim. Você pode casar de novo com o mesmo noivo, né? Eu já casei 2 vezes com ele. Então, né? uma terceira. Então agora eu tenho que casar mais uma, mas eu vou achar uma comemoração adequada pra ir atrás e poder realizar este desejo também, de ter um vestido desse. Mas espiem lá, não deixem de dar essa espiada. Gabriela nos ajuda, assim, começando a pensar projetos paralelos. Eu sei que tem vários profissionais passando, assim, pela tua experiência, né? E o teu condão, assim, de organizar um pouco as carreiras. De que pistas a gente tem de que algo que eu tô fazendo como um projeto paralelo tem potencial para se tornar uma atividade principal?
Bom, a primeira coisa eu vou fazer antes de responder a tua pergunta, só um pequeno parênteses, né? Porque tu falaste no início, e eu me vi assim, funcionária pública, servidora pública. Isso aí, de forma alguma, exclui o empreendedorismo, né? Ao contrário, empreendedorismo não é sinônimo de ter empresa. Empreendedorismo é a capacidade de reunir recursos para fazer de uma forma diferente, inovadora, alguma coisa para atender uma necessidade de mercado, né? Resumidamente, de uma forma simples, esse é um conceito de empreendedorismo. Então, não exclui eu trabalhar numa empresa e ser empreendedor, intraempreendedor, e muito menos no Estado, né? Governo, que a gente tanto precisa de mudanças. Então, os empreendedores são super bem-vindos. Porque eu tinha esta abertura em relação a organizações e empresas privadas, do intraempreendedorismo. Mas em relação ao poder público, não, assim, era uma parede que eu tinha colocado, uma barreira que eu tinha colocado. Então, é legal, assim, ter as experiências até em termos de abertura mesmo, né? Eu acho que experiência é sempre transformador mesmo, que não, olha isso, não é isso. Mas para poder conectar e descobrir que pode ser. E a gente precisa muito disso, né? Porque a gente precisa evoluir muito ainda no setor, na esfera pública. Né? Mas, enfim, agora sim, respondendo a... Não, mas é importante destacar, porque... A tua pergunta... Eu sei que eu tenho ouvintes do podcast que são servidoras públicas, e nos primeiros episódios me disseram, olha... Eu gostei muito de ouvir e não, eu disse assim, eu gostei de ouvir, não me vejo saindo porque é uma boa renda, eu tenho estabilidade, mas me vi motivada a fazer alguma outra coisa que me realize. Então, assim, de alguma forma, eu também me vi a necessidade de ampliar o meu conceito de empreendedorismo, que botei lá, âncora de carreira, empreendedorismo feminino e materno. Mas ouvindo histórias que vão retornando a partir dos podcasts, de entrar nesses outros meios que não seja só um negócio próprio, né? Que seja alguém que está concursado, de alguém que está dentro de uma organização, de uma empresa, e que tem esse potencial de mobilizar recursos, como a Gabriela colocou agora. E para mudar as coisas, a gente precisa realmente empreender. Né? Então, e existe muito espaço para empreender no segmento público, né? Claro, desde que a gente vá trabalhando, enfim, que os gestores sejam receptivos, mas existe muita coisa que precisa e demanda empreendedorismo para mudar, porque sem empreendedorismo a gente não vai mudar. Né? Então, dá para fazer um podcast só de empreendedorismo no setor público. Um episódio. Dá já vou marcar, fico anotando aqui, porque a Gabriela me dá ideias e eu tenho que trazer ela de volta. Sim. Bom, mas voltando então à questão do projeto paralelo, né? Eu acho que o primeiro ponto e talvez a Laís aqui vá nos confirmando ou não, né, o que a gente vai falar. Mas eu acho que o primeiro ponto que é fundamental é o autoconhecimento. Então, tu mesma falaste ali no início, o que eu quero com esse projeto paralelo? Eu quero que ele é uma ponte para uma outra coisa que eu quero fazer, ele é um escape para uma tensão grande que eu tenho no meu trabalho, mas que eu gosto, mas eu preciso fazer alguma coisa, ou ele é, enfim, simplesmente alguma coisa que eu quero fazer sem um compromisso de fazer certinho, de ter cobrança, de ter entrega. Eu preciso de uma atividade, né, quase um hobby, digamos assim. Então, o primeiro ponto é saber... é o autoconhecimento para saber o que aquele projeto paralelo significa na minha vida, né, no todo. E aí, bom, o segundo passo, ele é parte da minha vida profissional, ele está encaixado na minha vida como profissão, e aí, a partir disso, como é que ele vai se desenvolver? Agora, eu acho que aí também precisa ser um olhar bem flexível quando se olha se ele é parte da minha vida profissional. Porque se eu ficar apegada à minha formação acadêmica, né, eu já penso, não, mas isso não é a minha profissão. Né? De repente eu vou lá, jornalista. Aí eu começo a fazer meu maxi crochê, que o pessoal já sabe que eu faço. Eu vou para este lado. Bom, poderia ser... se eu me desapegar da coisa da formação acadêmica, né? Então, tem que fazer esse olhar bem aberto mesmo, né? Sim, profissão no sentido de atuação profissional. E a gente sabe hoje, né? Se diz que as crianças que estão no colégio hoje vão ter 5 profissões, pelo menos, né? Eu já comecei a contar as minhas, porque eu não posso ficar para trás, né, gente? Eu não sou criança, mas enfim, eu não quero ficar para trás, né? Mas quem trabalha com inovação tem que se virar, tem que se puxar.
Mas, então, profissão não é… Assim como empreender não é sinônimo de empresa, de ter empresa, profissão não é sinônimo de formação. E cada vez mais, as nossas profissões, elas demandam um conjunto de formações. E como eu digo para as pessoas com as quais eu atendo, com as quais eu ajudo, né, nessa modelagem de atuação profissional, as pessoas chegam numa determinada fase, ou os novos que não sabem ainda como se colocar no mercado, ou pensando em projetos paralelos, né? Pessoas com 40, 45, 50, 55 anos, para tudo que eu quero descer. Não é mais isso que eu quero fazer, eu quero outra coisa. Quero botar meu projeto paralelo no ar. E eu digo, ok, mas assim, não joga fora nada, né? Vamos ver o que tu pode, com as tuas habilidades, as tuas competências, a tua experiência, a tua trajetória, a tua formação, como é que a gente pode juntar tudo isso e conectar, aí são as conexões, com as oportunidades de mercado. Porque cada pessoa com a sua trajetória é única. Então, eu tenho um espaço único profissional para me colocar. E eu tenho que montar isso. E a formação acadêmica, que é do que a gente está falando quando fala em a minha formação, o que a gente significa, né, como formação, é uma parte disso. Né? Porque mesmo um jornalista, que experiência eu tive como jornalista? Né? A Laís, relações públicas. Se ela me disser, eu não sou mais relações públicas, ou eu não uso o que eu aprendi na faculdade hoje, eu vou dizer para ela assim, desculpa. Duvido. Eu com certeza uso muito, mas eu jamais pensei que ia trabalhar com moda, por exemplo. Eu acho que também tem disso. A vida, às vezes, nos carrega para alguns lugares. Sem a gente estar… pelo menos no caso do Amor é Simples, foi isso. Não era um sonho meu trabalhar com moda e eu nem tinha conhecimento técnico nenhum. A gente sempre brinca. Juntamos 3 sócias, uma administradora, 2 RPs… e inventamos uma empresa de moda. Daí, claro que em algum momento a gente entendeu que faltava alguém que entendesse de produção e de moda. E aí chamamos a Evelyn, que se tornou nossa sócia depois, quando de fato a empresa estava crescendo e a gente começou a ver que precisava, né, de um conhecimento mais técnico, mas… Laís, nos conta então um pouco desse processo, até pra gente ir trabalhando em cima disso, né? Tu estavas numa grande empresa, num grande grupo de comunicação. Na área de relações públicas, o que tu fazias lá? Na verdade, acho que tem um ponto anterior aí, que eu fiz mestrado na Espanha em comunicação e inovação. E eu conversando com muitas pessoas, eu acho que tem essa coisa de poder morar fora e ter um tempo mais livre pra pensar. Eu fui só pra estudar, né? Então eu me dediquei muito pra aquilo, mas eu acho que eu me tornei uma pessoa muito mais criativa depois desse processo na Espanha, assim. Então, eu acho que eu voltei com o bichinho do empreendedorismo em 2013. Mas cheguei em Porto Alegre e em poucos meses estava trabalhando como relações públicas, já bem focada no digital, como analista de planejamento. Depois fui analista de produto digital. Então, passei 1 ano e meio aí um dos maiores veículos de comunicação do Rio Grande do Sul. E toquei paralelamente. Então, assim, acho que cheguei da Espanha em outubro de 2013. Em janeiro ou fevereiro, eu já estava na RBS e já estava abrindo o Amor é Simples simultaneamente. E aí, passei 1 ano e meio jogando, assim, nos dois. Como é que é um pouco dessa rotina, assim, pro pessoal ter uma ideia, Olha, né? todo mundo nos Cumpria uma carga horária, sim, como qualquer outra. Como qualquer outra. Tinha muita gente… Eu trabalhava no Pense Imóveis, tinha 100 colegas de trabalho. Muita gente nem sabia que o Amor é Simples existia. Lá eu era 100% analista de planejamento. O que a gente fez, e que é o que eu indico sempre que me perguntam… Nós tínhamos um dia fixo na semana, podia chover canivete. Segunda-feira de noite, nós estávamos as 3 juntas. Pensando e organizando a pauta, e toda segunda a gente revisava isso e ia fazendo. Então, nós passamos meio ano gestando, assim, o Amor é Simples, comprando domínio, fazendo logo, pensando na primeira coleção. E em agosto de 2014, a gente lançou o site no ar. E aí foi assim, a nossa coleção em si, ela era muito MVP, assim, ela era
daquelas de dar vergonha, que também não tem problema nenhum, Mini né? produto viável, é isso, né? Que é aquela história, quando tu bota um produto no ar, assim, super rápido, não tem problema ter um pouco de vergonha dele, assim, nossa coleção foi isso. É que Isso é bem básico. eu vou que ela tá fazer um colocando. parênteses. Eu vou fazendo um parênteses aqui enquanto a Laís vai falando, porque assim, ó, acho que uma coisa super importante é isso é a realidade do empreendedor, né? O empreendedor, ele tá entre deixar o seu emprego e tocar o seu novo negócio e não conseguir se sustentar, porque o primeiro negócio, né, no início não consegue se sustentar, ou manter o seu emprego e não conseguir tocar o seu negócio como ele precisa. Então, é um pouco um ciclo vicioso que às vezes é difícil de evoluir, de sair dele, né? Por isso meio que tem que ter muita determinação e muita atrás do organização, rabo. porque a Disciplina, gente era sempre… né? Segunda-feira era a parte mais estratégica e muitos sábados durante todo esse ano de 2014, nós estávamos no centro de Porto Alegre comprando tecido. E essa assim, coisa do grupo… era sagrado, né? Acho que é importante, né, também, porque se eu tenho 3 sócios, ou 2 sócios, ou 4 sócios, enfim, dividir o tempo, porque às vezes eu tenho pessoas que têm tempos diferentes para dedicar naquele momento. E isso é bom, né? Não é ruim. Às vezes as pessoas ficam assim, eu só tenho um turno da noite, porque eu trabalho de manhã e de tarde, e a outra pessoa tem 2 turnos, ou tá com o tempo todo disponível. E aí, vai ficar ruim? Não, vai ficar bom, porque tem alguém que tem mais tempo do que eu. Só que, claro, que tem que ser feito acordos, né? Sim. Bom, como é que a gente vai dividir isso? E isso entra no percentual, quem faz o quê? Mas isso é outra coisa, que as pessoas acham que ter sociedade é fazer tudo a mesma coisa e tudo do mesmo jeito e no mesmo tempo. Não. E ter social, eu vou dizer, porque assim, eu sou uma pessoa carente de parceiros, assim. Eu tô nesse projeto sozinha, âncora de carreira, mas às vezes é bom ter alguém que tá lá pra partilhar dúvida, pra dizer tá certo, tá ruim, tá bom, pra onde vamos agora, né? Eu fico usando as minhas próprias convidadas pra fazer isso. Então, que eu digo que é a minha aceleradora particular, o âncora de carreira. Mas até pegando esse gancho que a Gabriela trouxe, como é que foi pra vocês a transição das suas atividades principais para o Amor é Simples? Todas deixaram as suas atividades principais, porque eu sei que as sócias também tinham suas atividades. Deixaram ao mesmo tempo? Não. Ou foi gradativo? Foi bem gradativo. Foi assim, lançamos o site em agosto de 2014 e aí nós vimos que a coleção não estava tão bem aceita, mas o nosso posicionamento foi imediatamente aceito pelas noivas. Elas se identificaram muito com aquilo. Então, nós entendemos que, bom, apesar das vendas ali não estarem tão boas, a gente tinha potencial para desenvolver uma segunda coleção melhor, enfim. Então, passamos aí 2014 testando isso. Construindo uma audiência, vendendo quase nada, 2 vestidos no mês. E tocando paralelamente, assim como eu falei, segunda de noite, sábado de manhã comprando tecido, tudo isso. Em 2015, eu fui a primeira a largar, digamos. Eu confesso o fixo. que… o fixo. Acho que isso é um processo difícil, doloroso. Eu sou filha de… Meu pai foi funcionário público a vida inteira. Na minha família, sinônimo de sucesso era ter um emprego público. Então, meu Deus, tu é louca, vai largar o emprego da RBS pra… né? Mas assim, o meu processo foi ter… Primeiro, a empresa tá dando sinais de que ela ia crescer, né? A gente acreditava muito já desde o início, mas aí fomos vendendo cada vez mais. Começou a ficar difícil também administrar as costureiras e tudo só no WhatsApp, ali na correria, no almoço, aquela coisa. E eu fiz 10 sessões de coaching com a Aline, que é uma menina que ela nos acompanha até hoje. Ela faz nossas imersões de fim de ano e tudo mais. Eu fiz coaching com ela e a Nath também fez. Eu acho que foi um processo de conseguir ter coragem, assim. Ela me ajudou muito a ter coragem de né, abrir mão dessa estabilidade que era… Aconteça o que acontecer, meu salário estava lá no fim do mês, minha vida era muito confortável, enfim. Foi um processo que eu precisei, assim, ter essa coragem. E outras coisas também aconteceram, né? Eu sempre gosto de contar. Meu pai estava muito doente, a gente já sabia que ele não tinha nenhuma chance de cura. Então, acho que eu também mudei muito a minha relação com o tempo, né? Eu estar 2 da tarde com ele, olhando futebol, poderia ser a última vez. Então, a minha relação com o tempo mudou e eu
entendi que, bom, eu já tinha um projeto paralelo, com certeza não ia ganhar o que eu ganhava, né? Mas naquele momento o tempo pra mim tava valendo muito mais do que dinheiro. E aí não tinha quem me segurasse, né? Não tinha contraproposta que me fizessem pra ficar. Porque eu tava, por um lado, me encorajando, a empresa tava crescendo. E por outro, também tinha mudado minha relação com o tempo. Então, em julho de 2015, eu fui a primeira a sair. E aí, claro, também quando tu te dedica mais, a empresa também vai mais rápido, né? Não, e até te agradeço, assim, essa colocação bastante pessoal, assim, porque eu sempre falo que os homens que me perguntam, tá, mas fala de empreendedorismo, por que tu bota feminino e materno? Porque a gente só não omite algumas tomadas de decisão que não tem nada a ver com business, né? E que normalmente não se fala quando se fala de empreendedorismo e de negócios. É essas decisões, assim, eu estava com meu pai doente, eu gostaria de ficar mais tempo com ele. Ou eu queria flexibilidade. Não é trabalhar menos, né? Mas é um pouquinho de flexibilidade. É, que eu acho que tem… E isso eu sou muito crítica em relação a essa coisa do empreendedorismo glamour, de palco, essa coisa glamurosa, que basta sonhar. Eu acho que não é por aí, né? As minhas sócias e eu, nenhuma de nós, assim, tinha grana pra botar muito dinheiro na frente ou largar tudo, todo mundo junto. Não é o caso. Nós fomos indo e nunca demos o passo maior do que a perna, assim. Então, eu acho que é um processo de ir testando e vendo se a empresa tem potencial para crescer. E aí, sim, claro, cada um dentro do seu contexto. Eu realmente fui a primeira por isso. Eu tinha uma situação pessoal também, tinha mais ou menos me planejado e fiz um coaching para ter coragem de largar toda essa estabilidade. Então, foi um processo, eu tomei essa decisão. E, claro, botando mais energia, a empresa cresceu também mais rápido. Em alguns meses, a Nath também saiu, e a Jana acho que demorou mais 1 ano pra sair também. A Evelyn, é inacreditável, a Evelyn virou nossa sócia em 2016, acho que ela foi ser full time no Amor é Simples no meio de 2018. Faz pouquíssimo tempo. Não, e eu faço questão, assim, de deixar essa narrativa do processo para que quem está neste momento saiba, assim, que o resultado não é imediato, né? Eu digo também porque eu tive que controlar a minha aceleração interna de, mas eu vou botar um podcast no ar e o retorno disso, e quando é que eu faço? Ele tá amadurecendo, ele é bebezinho, tem 9 meses. Tem coisas importantes, né, que a Laís está falando, que a gente pode resgatar. Respondendo a tua pergunta, quais são os sinais, né, que esse projeto paralelo pode sair para a vida, ou pode virar uma atividade principal, né? E do negócio, primeiro, a Laís falou ali o MVP, né? Ela diz assim, o MVP que a gente tinha vergonha. Se não tiver vergonha do MVP, não é um MVP. O MVP é isso, é um produto inicial. Porque se eu quiser fazer ele perfeito, ele não é MVP. Eu já demorei muito. Não, eu fiz muitas etapas desnecessárias, porque eu posso chegar no final com um produto maravilhoso, no caso, o vestido e a entrega e tal. E não era isso que o mercado queria, isso, né? Então, assim, o objetivo dessa etapa inicial não é testar o produto, é testar o conceito, né? Então, a Laís bem falou, a gente viu que estava sendo aceito. O vestido a gente tinha que melhorar muito, né? Mas o conceito estava sendo aceito, né? Então, isso é fundamental. Primeiro, eu testar mercado, e testo o mercado assim mesmo, indo, né, fazendo um MVP, testando. A gente tem vários exemplos aí de MVPs de hoje, empresas que são mega, né, tipo Netflix. O MVP era realmente uma gambiarra no bom sentido, mas assim, né, corre lá e entrega uma fita de um DVD, né. Então, sim, fazer MVP e ir realmente testando o mercado para, como a Laís falou, eu consigo largar quanto do meu tempo para me dedicar ali. E é uma troca. E quem pode hoje, quem pode a semana que vem, quem pode o ano que vem, para ir equilibrando isso, né? E realmente ter esse conhecimento. E eu acho que mais do que coragem, porque acho, sei lá, coragem a gente não… Coragem a gente tem ou não tem, mas eu acho que o que a gente tem que ter é conhecimento e informação, né, do máximo possível, porque é claro que se é um negócio novo, eu não tenho 100% de certeza nunca, né, mas eu tenho que ter informação. E os sinais do mercado me dizem que sim, eu vou vender tantos vestidos e aí eu consigo dedicar mais horas. Então,
e aí ir crescendo nessa forma, né? Desde que isso seja a vontade do meu projeto paralelo, se transformar num projeto principal, porque também pode não ser, né? Eu na RBS aprendi muito sobre métodos ágeis, conceito de MVP. Claro, já tinha visto alguma coisa no mestrado, mas aprendi muito lá, foi uma escola, então é bem o que tu falou, nada se joga fora. Acho que foi um grande complemento, eu passei 1 ano e meio lá aprendendo muito, e muito do que eu aprendi eu aplico até hoje no Amor é Simples, assim. Acho que não precisa ser essa coisa louca, desvairada, de vou largar tudo, quero fazer tudo diferente. Claro, não fechar portas, né? Eu fiquei pensando também, quando eu falei a coisa do serviço público, de daqui a pouco a pessoa está lá, diz, não, eu quero, né, ter o meu empreendimento, estou vendo meu negócio, isso é prazeroso para mim. Mas vá que daqui a pouco surge uma oportunidade para ti numa empresa com a qual tu te identifica e volta nesse processo, não, de ter um emprego. Né? Então, essas barreiras que eu fiquei refletindo, assim. E não só essas. O nunca. Não é isso. Agora que eu sou empreendedor, eu sou só empreendedor, eu tenho que ter meu negócio, não posso tirar esse rótulo. Então, de se permitir nessa flexibilidade que o mercado está aí, é mais aberto um pouco para isso. E a Laís, outra coisa que ela falou, disse, nós somos 3 sócias que começamos e nenhuma era da área da moda. Isso também poderia ser pensar assim, então eu não posso fazer um negócio da moda. Não, a única coisa que tem é que achar alguém que seja da moda. Porque sim, tem que ter alguém que entenda desse segmento. Mas é uma parte do negócio, né? O principal é o que elas fizeram, identificaram uma necessidade a partir de uma necessidade própria, né? Imaginaram que várias poderiam ter e confirmaram, testaram, e aí sim, bom, temos um negócio na moda, o que a gente precisa? Alguém que entenda de moda. Bora achar alguém. Pronto. E hoje eu vejo que um dos maiores valores do Amor é Simples é a marca, e isso a gente construiu lá desde o início. E o produto nós fomos melhorando. Com certeza a entrada da Evelyn foi essencial, ela já era a nossa frila, que foi isso também, né? A gente, precisamos melhorar, vamos chamar a pessoa certa, a Evelyn nasceu pra ser nossa sócia, assim. E aí, logo em seguida, já se transformou sócia. E também foi no tempo dela. Primeiro também trabalhava 8 horas por dia e tal. Depois conseguiu ficar meio turno numa outra empresa e meio turno com a gente, até que fez essa virada. Então… E o projeto paralelo até para se ter certeza de que se quer transformar isso numa geração de renda. Porque tem gente que foi para o ramo da gastronomia, por exemplo, da culinária, que tem muitas coisas assim, como projetos paralelos, e descobre que não, eu não quero ter o empenho necessário para gerar renda. Então volta a ser o meu hobby, né? Ou uma atividade esporádica, sem essa disciplina, esse rigor de ter que ter um retorno. Eu acho que nesse ponto nós sempre soubemos que podia dar muito certo e que a gente podia ir muito longe. Então, nunca foi só um hobby. Eu acho que foi muito para exercitar a nossa criatividade. Esse contexto era um contexto de nós 3, assim, na época dava pra ver que era isso. Nós estávamos nos nossos empregos formais, mas a gente queria ser mais do que aquilo. E desde o início sabia que o Amor é Simples podia crescer muito. A gente viu volume de buscas no Google, tudo mais. Viu que tinha muito mercado, né? Bom, às vezes pode ter um mercado, mas tu pode não querer. Gastronomia. Claro. Não, eu não quero, né? Eu quero fazer uma coisa que eu não precise me preocupar com meta, com receita, com… Não, eu quero fazer… Não é na gastronomia, eu quero fazer bolo para dar de presente para os amigos. Eu quero fazer vestidos, ou costurar, ou fazer crochê para dar de presente. Não é meu negócio. É o que eu mais faço. Não é meu negócio. Eu digo que o meu Max Crochê… E tá tudo certo, né? O que eu vendo, eu diz que é para manter o vício, né? Então, assim, ele não vai virar minha fonte de renda para me sustentar. Não consigo. Por isso que é o autoconhecimento que é o principal e é o inicial. Porque aí tu vai ver, não, eu quero fazer disso um negócio? Não quero. Não, quero fazer Max isso Crochê é meu momento hobby. mindfulness, né? De concentração e atenção plena. Pra desopilar um pouco. E o que é de venda é pra eu manter lá e comprar outro outro fio de malha pra seguir fazendo. Mas eu acho que a gente pode se surpreender, né? Pode, mas é estar aberto, né? Sim, é uma coisa mais fluida. A menina que mora comigo, por exemplo, é doutora em desenvolvimento rural. E ela faz crochê e macramê e tudo mais. E acabou que… fazia assim pra vender também, uma coisinha, não com muito compromisso, mas acabou que começou a dar oficinas e tinha muita gente querendo aprender. Então hoje ela ensinar é outro mercado. É outro mercado, mas assim, daqui a pouco… no meu horizonte. Mas quando tu vê, e hoje tu vem com o Instagram, principalmente… Eu aprendi fazendo
online. Botei, Sim. assim, uns canais no YouTube e aprendi. E tem muita gente ganhando assim, grana com isso, né? Então… Bom, gurias, nosso tempo, que é recurso finito e escasso, e é com ele que a gente tenta lidar com todos os nossos projetos paralelos, ver o que a gente coloca na frente, o que a gente deixa para daqui a pouco, né? Nosso tempo de podcast se foi. E eu gosto sempre, então, de destacar, como não dá tempo de fazer tudo aqui, a nossa mentoria bibliográfica, né? Aqueles livros que nos inspiram, onde a gente encontra alguma coisa e que não necessariamente é técnico ou tem a ver com o tema, mas que nos tocam em algum momento, né? Laís, qual… Ai, talvez sugeres? seja um pouco clichê ou alguém já tenha falado aqui, mas Não, faz até mal. porque é um best-seller, mas eu nem acabei ainda, tô no meio do Sapiens, do Yuval Harari. Eu indico muito esse livro porque acho que a gente começa a olhar a humanidade de outra forma, assim. Lá, desde os caçadores-coletores até por que nós, seres humanos, acabamos sendo a espécie que se sobressaiu sobre todas as outras se nós não somos os mais fortes, né? Tem toda uma explicação sobre a nossa capacidade cognitiva, né? Do homem de ter chegado onde chegou pro bem e pro mal. E indico junto que assistam a entrevista que ele deu esse ano no Roda Viva. Ele estava no Brasil. E apesar de ser um historiador, tá lá, né, resgatando toda a história, eu acho que ele também é um futurista. E ele fala muito também para onde estamos caminhando, com fake news, com tudo mais que tá aí nesse mundo super tecnológico. Indico muito essa entrevista, porque, pelo que eu sei, ele, depois do Sapiens, ele fez o Homo Deus. E agora ele tava no Brasil para falar do 21, Tendências pro século XXI, que tá aí na minha lista. Essa é a parte angustiante, assim, do podcast. Mas não tô assim, dando conta. Eu acho que é denso, mas é muito legal resgatar lá desde o início, entender quem nós somos, assim, na essência e pra onde estamos indo. Não, eu me lembro, eu reforço então aqui a dica que eu dei lá num dos primeiros episódios, que era que eu li o Gene, do Siddhartha Mukherjee, um médico indiano, que também foi assim um retorno para mim olhar para o corpo, da biologia, para a genética, e quanta coisa encantadora nós temos e que precisamos respeitar. Então a gente começou falando, né, Gabriela, falando de autoconhecimento é importante para os projetos paralelos, autoconhecimento enquanto espécie, inclusive, né, para os nossos ritmos, nossos tempos, que às vezes a gente atropela. Gabriela. Sim. Bom, eu não indico o Sapiens porque eu tô na metade ainda, né? Porque estamos tem juntas, então. Não acabei, eu já tô indicando. Ele tá morando lá em casa, mas eu ainda não comecei. Então, e é super denso, sim. Mas, como foi a provocação e de tudo, né, do episódio, eu indico O Poder do Tempo Livre, que na verdade é o livro do Luciano Braga, que ele era Projetos Paralelos, O Poder do Tempo Livre, agora com o editor ele é O Poder do Tempo Livre, e ele fala justamente disso, né, como é que a gente, claro que livre é sei lá, quase um eufemismo, né? Mas é o que a gente faz livre no sentido de fora do formal, né? Além do formal. E como a gente pode construir toda uma outra trajetória, profissional inclusive, a partir desse, entre aspas, tempo livre, né? Bom, e como as pessoas acham vocês nas redes sociais, Gabriela Ferreira? Bom, @_ Gabriela Ferreira ou @gf.design de conexões. E a Laís? Olha, meu Instagram é fechado, mas é Laís P. Ribeiro. Não sei se eu coloco lá um conteúdo muito interessante, assim, não é muito relacionado ao que a gente falou aqui, mas indico que sigam o Amor é Simples, @o Amor é Simples. No Facebook, o Amor é Simples também. Temos Pinterest, blog e tudo mais. Vai aumentar o índice de casamentos depois de fazer a visitação. Por favor. E fica o convite, então, para que vocês conheçam essas páginas e também comentem o episódio, sugiram pelas minhas redes também, @Sabrina Tomasi. No Face, a Sabrina Tomasi Oficial, tem a página. E estamos gravando, e agradeço também aqui o espaço da @Todovido, que é o estúdio em que estamos fazendo este episódio do Âncora de Carreira. Volta lá, ouve, porque tem dicas de livros em todos, né? Que é pra vocês se angustiarem junto comigo, fazer uma pilha de livros para ler neste 2020. Ficamos por aqui, até o próximo episódio. Não se preocupem que as capas dos livros estarão nas redes sociais. Eu vou largando assim até
a entrada do próximo. Até lá!